E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre algumas operações que podemos realizar dentro do Python, ainda utilizando a estrutura do Jupyter Notebook, simulando seja alguma fórmula do Excel ou alguma operação que necessariamente a gente tem que fazer em algum tipo de análise de dado, né? Seja multiplicando pelo valor do preço médio móvel, né? O quantitativo, a quantidade somando quantidade de venda, na quantidade de produto vendido, enfim, coisas desse tipo, né? Então, para isso, a gente vai carregar nossa estrutura dos nossos dados, né? Simulando essa transação. Para isso, eu vou chamar aqui o pandas, para a gente verificar se de fato a gente consegue fazer algum tipo de tratativa desse tipo, né? Então, eu venho aqui import pandas spd, trago aqui meu dados, que será igual ao pandas.read Excel, que eu vou ler ele de um Excel, né? Chamado produtos vendidos, que já criamos em aulas passadas, né? E trago aqui meus dados. Então vamos rodar aqui e rodar esse aqui. Bom, eu tenho aqui produtos, quantidade, localidade e data, né? Bom, se eu quisesse saber qual que é o total vendido, né, de quantidade, eu posso vir aqui simplesmente fazer uma somatória, né? Então eu venho aqui, trago meus dados, eu quero qual coluna que eu quero quantidade. E qual operação que eu quero, né? Eu tenho vários tipos de operações aqui. Então, se eu der um ponto e dar um tab, geralmente o Jupyter já me carrega algumas funções. Então, eu posso aplicar aqui dar um apply aqui com alguma função pré-definida que eu criei anteriormente. Caso eu tenha uma função de somatória com multiplicação envolvida, enfim, várias coisas. Mas tem uma aqui pro final que se chama .sum. .sum. Aqui, ó. .sum. Se eu rodar, 191. Então, o que essa função está me trazendo? Ele está falando o seguinte: eu vou somar todo mundo da coluna dados quantidade, que é uma coluna numérica, né? Do tipo inteiro. Então, somou todo mundo, tá? Se eu quisesse uma média, vem aqui e coloco o min de média. Ele me traz a média dos valores. Então, na média, eu estou vendendo 11 produtos de cada um, né? Mediana, posso colocar aqui ponto median, 11 também. Entendeu? Até desvio padrão também consigo fazer. Desvio padrão de 4. Então, eu estou ali na média vendendo 11 com desvio padrão de 4, né? Sendo 4 para cima e 4 para baixo. Bom, isso aqui seria uma conta simples, né? Mas no caso, pode perguntar, mas eu queria saber a quantidade por produto. Eu posso vir muito bem aqui, colocar tipo assim, vamos dizer que vai ser um sumarizado. Eu posso vir dar um group by dentro dele. Vai ser então meu dados, ponto, group by. Eu vou passar aqui o meu produto. Só que eu não quero ele como índice. Eu não gosto de trabalhar com índice. Então eu coloco as index igual a false. E aqui eu vou passar minha coluna que eu quero fazer essa agregação. Então eu vou passar aqui quantidade. E a função que eu quero que ele faça, .sum. Se eu olhar aqui agora no meu sumarizado, eu tenho aqui por produto e a quantidade. Então o total da quantidade aqui que foi vendida, né, de cada produto. Eu poderia também aqui fazer uma agregação diferente. Vim aqui colocar aqui o produto meu igual a produto e a localidade. E fazer agregação por produto. Então vou ter o produto A em diversas localidades e qual foi o total desse produto nessa localidade. Então, se eu fizer aqui novamente, aqui ó, tem produto A, na Alemanha foram 14, no Brasil foram 10, nos Estados Unidos 5 e por aí vai. Bom, isso aqui é uma forma, né? Aí vocês podem estar se perguntando, mas aqui eu só estou sumarizando essas transações, mas se eu quisesse saber o total, né, o produto, quanto que foi faturado em si, porque aqui eu só tenho quantidade, eu não tenho o meu preço médio móvel. Então a gente poderia também fazer uma outra agregação, que seria o seguinte: vamos criar aqui um data frame chamado preço médio. Então eu vou chamar aquele como .dataframe e vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui um dicionário
falar aqui para ele que o meu... Vou ter aqui um produto. Então vou passar aqui para ele uma lista. Então vou ter ali, né, o meu prod A, o meu prod B, o meu prod C e o meu prod D. Só pra gente ter um... vamos passar também um produto E, né? Não custa nada. Produto E. Beleza. Bom, eu criei aqui esse primeiro, só que aqui eu coloquei da coluna produto. Agora eu quero o meu preço médio móvel. Então vou vir aqui, criar aqui uma coluna chamada PMM. E vou passar agora os valores. Vamos falar que o produto A custa R$100, produto B 200, produto C 300, o D 400 e o E 500. Então deixa eu quebrar ele aqui. Vamos ver se de fato consegui instanciar ele do jeito correto. Preço médio. Pronto. Aí vocês se perguntaram, mas por que você passou desse jeito aqui? Porque o DataFrame é basicamente um dicionário, né? Só que numa estrutura um pouco diferente que o Pandas lida. Mas basicamente, se eu passar um dicionário aqui, ele vai me atribuir que o produto vai ser minha coluna e o PMM minha coluna também. E eu passo aqui a lista, que seriam os valores que vão estar embaixo dessa coluna. Aqui, né? O produto A, B e C. Então vamos fazer o seguinte agora. A gente vai fazer um merge. Então a gente vai fundir os nossos dados. Ele vai ser igual a dados.merge, igual a gente já viu em aulas anteriores, né? Semelhante com o PROC-V. O meu preço médio. Aí, onde que eu quero? Eu quero que ele olhe a coluna produto. E como que eu quero que ele faça? Eu quero que ele ache valor por valor. Agora, se eu olhar meus dados, eu tenho aqui meu PMM. Aí, agora, como isso aqui já está, vamos dizer, já é o valor financeiro dele, né? Quanto que é o meu produto que eu vendi, eu vou multiplicar essa coluna por essa e vou criar um total. Então vou vir aqui, vou dar aqui um dados e vou criar essa coluna. Então minha coluna total, ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao meu dados PMM vezes meu dados quantidade. Se eu colocar aqui agora dados para visualizar, eu vou ter uma coluna total que ele multiplicou meu preço médio móvel pela minha quantidade. Então 100 vezes 10, 1000, 5 vezes 100, 500, por aí vai. Então bem simples, né? E porque o que acontece aqui? Eu estou falando que uma coluna do meu DataFrame, ela vai ser a multiplicação desse com esse. Então o que o Pandas vai fazer? Ele vai olhar linha por linha, de uma forma vetorial, e fazer essa multiplicação. Eu poderia também fazer tipo assim, uma outra coluna. Poderia colocar tipo, aqui ó. Vou colocar aqui um total 1. Uma outra coluna qualquer aqui. De exemplo. Vai ser 1.5. Lembre-se que no caso aqui a denotação tem que ser em inglês, né? Então seria o meu nosso 1,5. Eu vou querer 50% acima, né? Então vai ser 1.5 vezes o meu dados PMM. Agora se eu olhar meu dados novamente, eu tenho aqui. Eu peguei meu total, multipliquei por 1.5. Meu total não, né? Meu PMM. Tô olhando errado. Meu PMM 100 vezes 1.5, 150. 100 vezes 1.5, 150. 100 vezes 1.5, 150. Por aí vai. Ah, mas se eu quisesse somar? Poderia muito bem também vir aqui. Colocar aqui, ó. Dados, soma. Vou querer somar meu dados PMM, sei lá, com meu dados PMM. E olhar novamente meus dados. Aí eu vou ter aqui a soma. Eu estou praticamente fazendo PMM vezes 2. Então vai ser 100 mais 100, 200, 100 mais 100, 200, por aí vai. Aí pode se perguntar, mas eu só queria multiplicar um valor só. Muito bem, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte. Ou então alterar, né, um valor. A gente pode vir aqui e fazer o seguinte, dados.lock. Eu quero que meus dados...
a gente pode fazer o seguinte mesmo aqui, ó. PMM, eles sejam maiores que 200. Todos que forem maior que 200, eu quero uma nova coluna, que vai ser aqui, eu posso chamar aqui, ó, maiores que 200. Vai ser igual ao meu dados quantidade. Aqui a gente vem aqui e dá um dados. Pronto. O que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está falando que a gente quer localizar os dados onde o meu PMM seja maior que 200. Aí eu vou criar uma coluna chamada maior que 200, porque eu quero que ele atribua esses dados que eu vou passar aqui no meu igual nessa coluna. Então, qual que é o dado que eu quero que ele passe? Então, todo mundo que for maior que 200, ele vai receber o valor de quantidade. Então, aqui, ó, ele está tudo aqui como none, porque esses valores aqui do PMM são menores que 200, né? Ou iguais a 200. Então, ele não atribui nada, ele deixa como none, né? Not a number. Então, aqui, ó, no caso, 300. Ele veio aqui e pegou a quantidade. 13, 9, 13, 13, 11, 11. E por aí vai. Eu poderia muito bem vir aqui, falar que eu quero a quantidade vezes 2. E atribuir agora, no caso, não 200, mas colocarei uma outra coluna aqui, ó, 200, underline 2, só pra gente ter um comparativo. Mesma coisa. O que eu falei que eu quero? Eu quero que ele pegue a minha quantidade e multiplique por 2, nessa condição. Então vai ser 3 vezes 2, 26, 9 vezes 2, 18, 3 vezes 2, 26, 3 vezes 2, 26, por aí vai. Então a gente consegue ver que é assim, bem simples. A gente consegue fazer essas condições aqui, sem problema algum. Ou então a gente também poderia falar o seguinte aqui, ó. Vamos criar uma coluna chamada aqui avulso. Vai ser sempre igual a 5. Poderia atribuir também esse valor. E vir aqui rodar. Então avulso. Todo mundo que tiver um PMM maior que 200, vai ser igual a 5. Aí beleza. Aqui eu poderia fazer também, eu quero multiplicar esse avulso pela quantidade. A gente poderia fazer isso também. Vim aqui, colocar aqui, ó, dados. Vou criar uma coluna aqui chamada avulso 2. E falar que eu quero que meu dados avulso multiplique multiplique meu dados quantidade. Se eu olhar aqui meu dados, vou ter aqui, ó, meu avulso. Eu quero que meu avulso multiplique meu dados quantidade. Então vai ser 5 vezes 13, 65. 9 vezes 5, 45. 3 vezes 5, 65, por aí vai. Então, com isso, a gente consegue ver que a gente consegue agregar muitas funções, semelhante às fórmulas do Excel, né, como contagem, somatória, né, que a gente quer, eu quero que some ou multiplique uma coluna pela outra, multiplique somente quem for maior que 200, e por aí vai. Então, espero que vocês tenham gostado desse tópico. Se agregou conhecimento, informação de alguma forma, eu peço o apoio na curtida do vídeo, na divulgação do nosso canal, também na inscrição no canal. Isso aí já ajuda bastante a gente, né? E também a propagar o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui e é só o começo.